aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o 9º livro da série Rosemary Beach, da autora Abby Guinness. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Apresento então Para Sempre Minha, que tem o livro físico, 198 páginas. Quem nos trouxe foi a editora Arqueiro. Gente, para quem não sabe, essa aqui é uma série que eu sou mega apaixonada, loucamente apaixonada. Aqui os protagonistas são sempre jovens, que têm o máximo 26 anos, são aqueles que vivem intensamente cada momento, que quando se apaixona, descobrem o amor, também se joga de cabeça e não fogem de formar uma família. Então isso é muito interessante nessa série como um todo. Nesse livro aqui, Para Sempre Minha, eu tenho que dizer para vocês que é muito intenso para mim, porque lá no 5º livro, que é esse aqui, Simples Perfeição, é um momento onde eu falei para vocês que foi um momento muito triste para mim, porque a autora vai e tira um personagem que, na minha visão, teria tudo para ter uma história de amor maravilhosa. Nesse aqui, que é o 9º, então a gente vai voltar um pouco a falar daquele personagem, porque aquele personagem vai estar constantemente aqui nesse livro. Aqui nesse livro nós vamos conhecer a história da Beth e a história do Trip. Ai, gente do céu, a Beth, que é a Bethany, ela é a menina que ela trabalha ali no clube, ela foi quem acolheu muito bem a Blair quando ela chegou. A Blair foi a responsável de fazer com que ela se amasse mais, com que ela parasse com esse negócio de ficar com qualquer cara, fazendo assim com que o Jace, que era o cara que estava saindo com ela da vez, desse mais valor a ela e assim pedisse ela em namoro, e realmente eles estavam vivendo um momento muito feliz. Porém, o que ninguém sabe, o que ninguém imaginava, é que a Beth, ela tem um passado. A Beth, ela tem uma história. E a história dela envolve quem? O Trip. O Trip, ele é primo do Jace. Por conta desse segredo, por conta desse retorno do nosso Trip, que ele retornou por conta da dela, que foi um outro livro, que é a amada do Woody. Então, ele teve que retornar e ali ele fez com que tudo que ele viveu com a Beth voltasse à tona, com que ela sofresse novamente pela perda dele, por tudo que envolveu a história deles. E dessa forma, ela teve um ato impensado. E por conta desse ato, o Jace veio a falecer, fazendo com que o Woody a odiasse amargamente, com que a culpasse. Mas ele não precisava culpar, porque ela se sentia culpada. Ela sabia que a responsabilidade da morte dele era dela. E por conta disso, ela desiste de viver. Ela vai vivendo a vida de forma, sabe aquela forma robótica? Ela não tem mais ânimo, ela não tem mais alegria, ela não tem mais sonhos, ela não tem mais nada. Ela se tornou uma pessoa amargurada. Por mais que todo mundo que está ali ao redor tente fazer com que ela viva, com que ela volte a ter a alegria de sempre, ela não consegue. Em contrapartida, o nosso Trip, ele não consegue abandoná-la. Ele vê ela sofrendo, ele sofre por conta disso. Ele se sente culpado também pelo que aconteceu no passado e também pela morte do primo. E por isso ele passa a cuidar dela. Então ele vive aonde ela está, ele vive observando ela, ele sofre em ver como ela está abatida, em como ela está emagrecendo, como ela está sofrendo. E ele sofre por saber que ela amou realmente o Jace. Que então, o amor que um dia foi dele, hoje pertence a outra pessoa. Depois de mais de um ano que ela está sofrendo, que ela está de luto pelo Jace, então ela começa a viver um pouquinho, a se permitir a viver um pouquinho. Então ela aceita mais sair com os amigos, a Blair, o Rush, a Della, a Hero. Ela aceita um pouco mais a proximidade deles. Woody, nesse momento, ele já entende que a culpa não foi dela, ele já conseguiu perdoar ela e ele até disse que ela precisa ser feliz. Isso foi depois de quase perderem a Hero, né? Que ela, no momento de ganhar neném, ela quase morreu. Eu acho que isso fez com que ele acalmasse o coração dele e perdoasse a Beth.
Conforme a história vai andando, a gente vai conseguindo entender o que aconteceu no passado da Beth e do Trip. Eles se conheceram quando ela tinha, gente, 16 anos. Ela já era apaixonadinha por ele, porque ela trabalhava ali no... Trabalhava não, ela ajudava a tia dela no clube. E ela via ele, ela era apaixonada por ele, mas ele nunca tinha enxergado ela. Até que um dia numa festa, tem um cara prensando ela, porque afinal de contas, eu trouxe você pra festa, não foi à toa, garota. Então, vamos lá para um quarto, porque eu quero alguma coisa em troca. E a hora que o nosso Trip ouviu isso, ele ficou muito indignado. E ele acaba salvando ela. E nesse salvamento, ele acaba vendo ela de forma diferente. Ele já havia visto ela outras vezes, mas não tinha se aproximado. Ele tem ali uma noiva no qual ele manda as favas, porque ele não quer aquele casamento, porque ele também é aquele riquinho, no qual os pais mandam muito na vida dele, que tem que fazer o que eles querem. E assim ele começa a se envolver com a nossa Beth. Porém, gente, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso, ele é muito respeitador, porque ele sabe que ela é uma criança. Ela tem 16 anos e ele tem 18. Quando finaliza o verão, que é o período que ele tem que voltar, ele acaba indo embora, porque ele sabe que ele não tem como ficar com aquela menina, porque ele precisa se sustentar sozinho para poder conseguir ficar com ela. Porque enquanto ele depender dos pais, ele não vai conseguir esse feito. E dessa forma, ele acaba indo embora, prometendo que ele vai voltar, prometendo que ele vai fazer alguma coisa para que ele tenha ela de volta. Só, gente, que o que ele não contava é que ele indo embora, ele deixa ela numa situação muito complicada. Ela não tem mãe, o pai é aquele homem que não dá um pingo de atenção para ela, quem acaba cuidando dela é a tia dela. E a tia dela, diga-se de passagem, que ela é meio sargentona. Ela descobre que está grávida, vou dar esse spoiler para vocês. Ela descobre que está grávida, ela liga para ele desesperadamente, mas ele não atende ela. Ela entra em pânico e ela acaba tendo que aceitar a decisão da tia pelo fato de que não vai conseguir lidar com esse bebê. Então, ela acaba fazendo um aborto. E isso destrói a vida dela. E a partir desse momento, ela acaba se transformando numa outra pessoa. Para poder se livrar daquela dor, ela acaba fazendo o quê? Ela não se ama mais, ela não liga mais para a vida dela, então ela acaba entrando na bebedeira, saindo com vários caras para poder ver se tudo isso faz com que ela esqueça a dor de perder um filho. Ainda mais que a decisão foi dela de deixar que tirassem isso dela. Então, anos mais tarde, 8 anos, se eu não me engano, mais tarde, o nosso Trip, ele acaba voltando com a dela e ali ela vê o inferno dela novamente se acender. Porque, afinal de contas, ela estava com o Jace, ela estava aceitando aquele amor do Jace, ela estava gostando dele, ela estava conseguindo deixar o passado dela para trás, porém, com a volta dele, tudo volta. Então, com a morte do nosso Jace, que eu não perdoo de jeito nenhum, ela se perde novamente, gente. Ela se perde novamente. Por isso que ela não deixa ele chegar próximo dela. Por isso que ela quer ele distante dela, porque ela não consegue lidar. Ainda mais que ela sabe que ele ainda faz parte da vida dela, porque ela não consegue esquecer ele. Ela sabe que o amor que ela sentiu por ele há tantos anos atrás ainda continua dentro do peito dela. E ela não se permite ser feliz. Por conta de ter perdido o Jace por culpa dela, porque ela sempre vai acreditar que é culpa dela. A história vai desenrolando, no qual o nosso Trip, ele vai querer se aproximar dela. Ele vai querer conversar, porque eles nunca conversaram. Eles nunca colocaram os pingos nos is. Eles nunca finalizaram essa história. E ele acredita que eles precisam disso. Porque ele sabe que ela nunca vai aceitar ele de volta. Então ele precisa conversar com ela. Eles precisam colocar um ponto final nessa história para que ambos sigam em frente. E ele vai seguir em frente, lógico, longe dali, porque ele não consegue saber que brevemente ela pode ter outra pessoa na vida dela. Que ela vai amar outra pessoa e vai esquecer dele. Só que não é tão simples assim. E no momento que eles têm a primeira conversa, que ela acaba colocando o ódio dela para fora, que ela acaba dizendo, né, que ela foi responsável de ter acabado com a vida do filho dela, com o filho dele, ele se coloca na defensiva, dizendo que não foi ela, que ele foi responsável, porque ele abandonou ela, e aí ele vai contar por que nunca atendeu ela, ele vai contar o porquê que ele foi embora, ele vai contar toda a situação. E isso vai fazer com que ela fique um pouco mais tranquila, porque ela vai perceber, assim, que ele não abandonou ela como ela pensou. Teve uma história por trás disso.
E quando ela tem uma conversa muito difícil com a tia dela, colocando tudo para fora o que ela não colocou anos atrás, então a tia dela acaba revelando algo que ela nunca imaginou. A tia dela acaba falando para ela coisas que devia ter falado lá no passado. E quando a tia dela conta essa parte da história que ela não sabia, quando a tia dela relata todo o acontecimento detalhadamente, ela sente assim, um alívio dentro do peito em relação a toda aquela história. E ali ela começa a se permitir a poder seguir em frente. Conforme a história vai tendo andamento, ela vai entendendo muitas coisas, ela vai percebendo o que ela sentia pelo Jace, ela vai compreendendo que o que o Jace queria não era que ela se entregasse à solidão, que ela se entregasse à amargura, mas sim que ela vivesse. As pessoas em volta dela vão ajudando ela. A descoberta de que realmente ela ama o Trip vai ficando mais clara a partir do momento que ela começa a ter ciúme dele, a partir do momento que ele se afasta dela, porque ela pediu para ele se afastar dela e ele respeitou isso. Então ela sente falta dele, ela vê que ela ama ele ainda e que sim, que ela pode de repente ser feliz com ele. A essa altura, todos os amigos já estão querendo saber o que aconteceu entre eles, querendo entender o que aconteceu, porque afinal de contas, eles nem imaginavam que eles eram amigos, quanto mais que tinha uma história. E conforme eles vão contando, que eles contam ao pouco, eles contam em partes, porque eles não querem contar tudo o que aconteceu, eles vão entendendo e eles vão ajudando a nossa Beth a entender que ela pode sim dar uma chance pro nosso Trip, que ela pode sim ser feliz com ele, que ela pode se perdoar pelo que ela fez no passado, que ela pode se perdoar pela morte do Jace, porque não foi uma escolha dela, foi uma escolha dele, agir da forma que agiu e ter a consequência que teve, que a culpa não foi dela. A história é linda, a história é emocionante, a conversa deles para acertar todos os detalhes é emocionante. E a partir do momento que eles decidem que sim, que eles podem dar um outro passo, que sim, eles podem ser felizes, ele vai com calma. Ele vai mostrando para ela que ele não vai embora. Só que vai chegar um momento no qual ela quer algo em troca. Não é algo em troca, ela quer ter certeza realmente que ele sabe o que quer. Ela quer ter certeza realmente que ela não vai deixar que a família interfira de novo, porque ela sabe que os pais deles não vão aceitar a relação dos dois. Então, por conta disso, por conta dele estar se jogando de cabeça, por conta dele estar prometendo algo a ela, que de repente ele não pensou direito, ela coloca ele contra a parede. E por conta dessa colocada na parede, ele acaba se afastando dela por alguns dias, fazendo com que ela perceba que se ela tivesse se jogado novamente, ela teria se lascado de novo. Ela teria sofrido. E seria pior ainda, porque seria, né, um abandono diferente do que foi o primeiro. Porque no primeiro ela não cobrou nada dele quando ele foi embora. Nesse, ele estava indo embora porque ela cobrou e era algo que ele não tinha, em momento nenhum, pensado em dar a ela. Só que o que ela mal sabe, gente, é que esse período que ele se manteve afastado, que foi em torno de 5 dias, foi porque ele estava buscando formas de mostrar para ela realmente o que ele queria com ela. De mostrar realmente que ele queria ficar e enfrentar tudo e todos por conta dela. Porque foi naquele momento que ele caiu na real e ele descobriu que em nenhum momento que ele retornou, ele disse a ela o que ele estava disposto a fazer. Ele disse a ela o que realmente ele sentia, que ele amava ela ao ponto de assumi-la como sua mulher, como parte da sua vida. E aí sim, ele juntamente com os outros, ele faz todas as situações que vão provar que ela é a mulher da vida dele, que ele quer ela para sempre. E aí, depois que tá tudo arrumado, depois que tá tudo perfeito, então ele vai conversar com ela e ela já tá meio chateada, né? Então ela fica meio assim, conversa ou não conversa. E no que ele força ela a conversar, então ele começa a mostrar, não com palavras, mas com ações, do que realmente ela significa para ele. Então, é uma história de perdão, uma história de recomeço,
É uma história aonde a gente vai ver que por falta de diálogo, duas pessoas se perderam, duas pessoas sofreram por anos. Porque se eles tivessem conversado desde o começo, se eles tivessem retornado para enfrentar as consequências da partida dele, eles não teriam sofrido tanto. E também o nosso Jace estaria vivo. Né? Não culpo eles, não culpo, gente, foi uma fatalidade. Mas se a Beth não tivesse envolvido com o Jace e o Trip não tivesse voltado no momento errado, o nosso Jace estaria vivo e eles teriam uma história de amor maravilhosa. Se não fosse com a Beth, fosse com outra pessoa. Então, por isso que eu não aceito que o nosso Jace ele tenha morrido em determinado momento, né? Infelizmente, a autora pensou que seria o ideal. Para mim não foi, mas quem sou eu para reclamar de alguma coisa, né? Então eu vou deixar vocês com o nono livro, que é maravilhoso como os outros, lembrando que a série é perfeita, tá, gente? E daqui a um tempo eu trago para vocês então o 10º livro. Agradeço muito pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.